Bem-vindo a essa videoaula. Nessa videoaula nós vamos ver comandos do R para a parte de análise exploratória de dados. Então a gente vai ver média, variância, quartis, moda, simetria e medidas de dispersão. Para isso a gente vai utilizar, vamos voltar, né, o nosso exemplo da tabela anterior, aquela tabela que a gente tem trabalhado nas nossas videoaulas anteriores. Algumas variáveis lá do banco de dados que são problemas cardíacos, né? São dados de pacientes com problemas cardíacos. Então voltamos aqui para o nosso ambiente R, né? Vamos começar a trabalhar. Aqui a leitura, né, do dado da nossa planilha. Está lá no site, como a gente fez semana passada. E os nomes dos dados, né? Então eu tenho aqui minha tabela data, né, com todos os dados. 303 linhas ao total. Então eu vou usar uma coluna, certo? Vamos escolher aqui uma coluna, por exemplo, essa daqui, que é os thresholds do batimento cardíaco. Então essa variável aqui, ela se apresenta dessa forma, né? Então nesse formato aqui, são os valores de thresholds para os batimentos cardíacos. Então, vamos começar a explorar esses dados. Tá? Por exemplo, eu posso querer saber quais são os valores máximos, os valores mínimos. Então eu tenho funções para calcular, por exemplo, a função máximo, né, que aqui me retorna que o valor é 200, o máximo, né, e o valor mínimo. Então, se eu quiser calcular o valor mínimo, é 94. Então, tem o máximo 200 e o mínimo. Se eu quiser, por exemplo, dentro desse row, saber onde está a posição do valor máximo. Então, eu uso a função which máximo, tem o which máximo e o which mínimo, e aí ele me retorna a posição desse valor, ou seja, do valor máximo que é 200. Então, se eu quiser mostrar, né, esse valor indexando a variável x, eu posso fazer isso. Certo? Isso aqui me retorna a posição dentro do vetor, que é a posição 127, e na posição 127 eu tenho o valor 200, que equivale ao máximo. Né? Eu posso também querer saber, por exemplo, o tamanho, quantos elementos tem, o meu n. Né? Para eu saber quantos elementos tem, eu uso a função length. A função length me dá o tamanho, que nesse caso é 303 elementos. Eu posso querer calcular, por exemplo, a soma de todos esses elementos. Então, eu uso a função sum, que soma todos os elementos. Né? Lembra que a gente trabalhou com desvio, né? Com os desvios. Os desvios eram calculados pegando os valores menos a média. Então, como é que eu calculo a média? Eu calculo a média usando o comando min. Né? Então, como é que eu faria para calcular os desvios? Né? Para calcular os desvios, eu posso fazer da seguinte forma. É a soma de x menos a média. Aqui está errado. Menos a média de x. Então essa daqui é o desvio. São os desvios. Como a gente trabalha com os desvios ao quadrado, né? Podemos trabalhar com desvio ao quadrado. Então eu levo isso ao quadrado. Como é que eu faço para levar ao quadrado? Eu uso o chapéu. Esse chapéu aqui representa o número elevado a 2. Então isso aqui vai ser elevado ao quadrado. Então agora eu tenho esse número elevado ao quadrado, que seriam os nossos desvios. Certo? Então, podemos calcular também a variância. Então, para calcular a variância, eu uso o comando var. Então, essa é a nossa variância, 309. E o nosso desvio padrão, eu uso SD. Então, SD é o nosso desvio padrão.
Se eu quiser a mediana dos valores, eu uso o comando median. Median x. Então, a mediana desses valores de x é 130. Então, ele já calcula isso para mim. Se eu quiser ver os quartis, né? Então, existe a função quantile. A função quantile me mostra os quartis, só que aqui já dividido de 0 a 25%, 50%, 75% e 100%. Né? Já as divisões desde o 0, que é o menor valor, no caso 94, até 100%, que seria o maior valor. Né? Então os dois, o Q1 é 25 e o Q2, que é a mediana, é 130, como a gente calculou ali, né? Como a gente já tinha calculado aqui. E o Q3 é 140. Existe uma função que eu posso calcular a diferença entre esse quantio e esse quantio, que aqui é 20, né? A gente está vendo. Mas existe uma função que é a função IQR, né? Que nos dá justamente a diferença entre esses Q2 e Q3. Ou seja, 140 menos 120, que dá 20. Existe um outro comando que nos ajuda a sumarizar os dados. É o comando summary. Summary x. E ele faz exatamente esses cálculos que a gente fez. Ele dá o valor mínimo, o valor máximo, o primeiro quartil, a mediana, a média e o terceiro quartil. Então tem a mediana e a média. Veja que é muito próximo a mediana e a média. Então, isso mais ou menos nos faz refletir sobre como é que vai ser essa nossa distribuição, né? Como é que vai ser a simetria dessa distribuição. Bom, para a gente, eu vou mostrar para vocês agora um comando muito interessante que existe, né? Que é o comando table. Mas para eu mostrar esse comando, eu preciso recorrer a uma apresentaçãozinha aqui, a uma apresentação do PowerPoint, para que a gente possa visualizar melhor. Então, para a gente entender esse comando tapply, né? Então eu preparei esse slide aqui, que o tapply ele trabalha com duas variáveis, né? dois campos, por exemplo, o campo age e o campo sex, e uma função. Então eu tenho esse campo, que é o campo age, tem o campo sex e tem uma função. O que é que ele faz? Ele vai aplicar a função que está aqui, no caso é a summary, na variável age, nas classes data sex. Então, na variável sex, eu tenho duas classes, 0 e 1. Então, o que é que ele faz? Para todos os valores 0, ele calcula a função summary, que é o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, né? Terceiro quartil e o valor máximo. Então, eu posso, o que é que eu estou vendo aqui? Então, para o valor 0 da variável sex, né? Eu tenho o valor mínimo 34, o valor máximo 76. Eu estou usando o age, né? E para o valor 1, eu tenho o valor mínimo 29 e o valor máximo 77. Com essas medianas, quartil, primeiro quartil, média e mediana. Né? Então, é assim que funciona a função tapply. Né? Então, vamos voltar para a nossa planilha. Então, vamos aplicar aqui a função tapply. Certo? E vamos colocar aqui... nesse caso aqui eu vou colocar não age, vou colocar x, que é o que a gente está trabalhando, e aqui eu vou botar sexo, né? Só para a gente visualizar. E aqui a função summary. Então, quando eu aplico tapply, né, eu tenho o resultado, que é o valor mínimo e o valor máximo, né? E os valores de como foi explicado na apresentação.
Bom, eu posso querer também visualizar nas variáveis quais são, em x, quais são os valores que se repetem, ou seja, os valores únicos, certo? Como se fosse as classes, né, da minha variável x. Então existe o comando unique. Esse comando unique me dá então todos os valores únicos. Então tem o valor 145, 160. Veja que esses valores aqui eles se repetem mais vezes. Né? Lembra que eu tenho 303 linhas, mas aquelas 303 linhas só tem essa quantidade. Se eu quiser saber quantos vamos dizer assim, quantos elementos tem aqui que se repetem, né? Eu uso aqui o comando length e uso o unique x. Então são 50 repetições. Então, daqueles 303 elementos de x, né? Se olhar aqui os 303 elementos de x, eles se repetem, né, 50 vezes, em 50 formas diferentes, né? 50 valores diferentes. E se eu quiser saber a frequência de cada um desses? Então, na aula passada a gente viu o comando table. O comando table vai me dar exatamente as frequências, perdão, não é unique não, é x, né? As frequências de x. Então, por exemplo, aqui embaixo está o valor 94, ele aparece 2 vezes. O valor 100 aparece 4 vezes. E assim sucessivamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero calcular agora a moda. Como é que eu faço para calcular a moda? Lembra que a moda é o elemento com maior frequência? Então basta eu encontrar nos valores da tabela. Então eu vou chamar essa tabela aqui de y. Certo? Então essa tabela aqui é y. Veja que é o mesmo valor, né? É a tabela de y. E agora basta eu encontrar em y o valor, o maior valor que existe. Então, como a gente viu o comando it, né? O comando it ele me retorna o valor máximo, né? O valor máximo. Então eu vou mostrar aqui o comando it. A gente usou o it máximo, mas eu vou usar só o it aqui. E nesse it eu quero todo mundo em y que seja igual ao valor máximo de y. Então, o it me dá a posição. Eu vou colocar ele aqui do lado de fora. Vou colocar aqui para você visualizar. Então, quem é y igual a máximo de y? É um vetor, certo? Onde apenas o valor máximo é verdadeiro. Então, vamos procurar aqui onde é que está o valor verdadeiro, true. Aqui, ó. Certo? Então, o valor 120 vai ser o maior valor. O resto é tudo falso. Porque eu peguei o máximo, o maior valor, max. Né? O valor maior é 37. Então, 37 equivale à posição 120. Certo? Então, 37 equivale à posição 120. É só mostrar isso aqui no X. Ó. Se eu botar aqui 120, então ele vai me retornar o valor. Não, perdão, não é isso aqui. É porque não é assim, né? É de Y. O valor Y. Porque eu estou trabalhando aqui com Y. Não dá para mostrar aqui assim, não. Né? O 120 é o valor, não é a posição indexada. Porque X é o valor. Se eu for indexar a posição 120, eu não tenho como indexar essa posição 120. Né? E vai ser outro valor, obviamente. 120 é o valor que foi repetido 37 vezes. Né? Então é o valor maior. Então, como eu quero saber exatamente qual é a moda, né? Então basta eu fazer isso aqui que eu tenho o valor. O valor de 120 é o valor mais repetido e ele se repete 37 vezes. Né? Então minha moda é 120. Eu posso colocar aqui moda igual a 120. Vou colocar aqui em cima. Moda igual a 120.
Então eu tenho o valor da moda, certo? Então assim a gente calcula a moda. Então vamos agora plotar esses valores no nosso gráfico. Eu vou dar um comando aqui, esse comando par, ele vai dividir a tela, né? Eu quero dividir a tela em 2. Então mfrom então, aqui é o comando que a gente viu na aula passada, que divide o nosso gráfico, a nossa área gráfica em 2. E eu vou agora então plotar essa tabela y, esse valor de y. O plot y. Eu vou usar o tipo de linha, que eu quero type linha, né? Então eu plotei ali o primeiro valor, depois eu vou dar um zoom. E agora eu vou plotar o histograma, né, o histograma de x. O que é que eu estou querendo mostrar com isso? Eu quero mostrar para você que o histograma e esses valores de quantidade, eles se assemelham, né? De frequência, eles se assemelham. Cadê aqui? Isso. Então veja aqui, aqui eu tenho os três, né, a maior concentração de elementos estão aqui, ó, nessas três regiões aqui, até 140 mais ou menos, ó, que está aqui de 140 até 120 e pouco, né, começa aqui 120, um pouquinho antes, que tem esse aqui também, ó, certo? Então essa região todinha aqui é onde se concentra a maior parte dos dados, né? Então esse gráfico aqui, que é o gráfico apenas das frequências, ele mostra exatamente algo similar ao histograma. Então eu quero plotar aqui, vamos plotar a moda, certo? Então como é que eu faço para plotar aqui? Primeiro deixa eu voltar o meu comando para ele ficar apenas um. Mfrom ok. Ops, uma mensagem mfrom, não, acho que está certo. Agora eu vou plotar novamente, né? Ops, tá com estado inválido. Deixa eu copiar aqui porque senão eu vou ter que resetar. K1 1. Pronto, beleza. Tem alguma coisa errada no comando. Então agora eu vou plotar novamente, né? E eu quero colocar nesse gráfico aí uma linha de onde está a moda. Então eu uso aqui o comando segments. Esse comando ele vai desenhar uma linha na posição que eu quiser que ele desenhe, certo? Então eu quero desenhar uma linha eixo. Na primeira vem a posição x e o ponto x e o ponto y da primeira posição desse segmento. Então eu quero, partindo da posição da moda, que é a posição 120, e o meu y é o 0, ou seja, a base, né, a parte de baixo aqui. Eu vou plotar uma linha na moda, exatamente no valor 120, certo? Então começando do y igual a 0. E eu quero que essa linha vá até lá em cima, então continua no mesmo valor do x, né? O x não muda, mas ele vai até, vou botar aqui um valor, sei lá, 60, certo? E vou botar um desenho, vou botar uma cor aqui para que a gente possa distinguir. Então, se você observar ali, deixa eu mostrar ele grande aqui, né? Ele está plotado aqui a linha da moda. Eu posso fazer isso também com a média, com a variância, certo? Com os valores que a gente calculou aqui. Então agora vamos mostrar como é que a gente calcula e avalia, né, a curtose e também o valor da forma da nossa
da nossa curva, que é a simetria, né? Então vamos ver como é que a gente calcula isso. Então, lembrando que para a gente avaliar, a gente pode avaliar a simetria usando a moda, né? E a moda e a mediana. Então, a média e a média, né? Então, nossa média é 131, nossa mediana é 130 e a nossa moda, que a gente calculou aqui, né, é 120. Então, esses três valores podem nos dar uma ideia da simetria da nossa curva. Então, a gente precisa agora calcular, né, mais ou menos calcular o valor da simetria. Então, para a gente calcular o valor da simetria, a gente vai instalar um pacote. Então, para instalar um pacote, eu posso fazer isso de duas formas, tá? Eu posso aqui na nossa IDE usar a opção Install Package e colocar o nome do pacote. Então, eu posso colocar aqui o nome do pacote e depois instalo. O pacote que eu quero é o pacote Moments. Então, esse pacote, né, o que é um pacote? Na verdade, é uma biblioteca, uma biblioteca de comandos. Então, o R tem muitas bibliotecas de comandos, certo? Então, geralmente feitas pela comunidade que trabalha com R e disponibilizadas. Então, além das funções internas do R, você pode importar várias funções. E aqui eu vou pegar essa função, essa biblioteca Moments, e vou instalar. Certo? Ele diz aqui que já instalou, porque eu já instalei, né? Mas se você fizer isso, ele vai funcionar para você tranquilamente, certo? Então, outra forma de fazer isso é usando o comando diretamente install package e botando aqui o nome do seu pacote, certo? Eu vou dar o comando library que carrega essa biblioteca, certo? Não preciso botar entre aspas aqui. Então aqui ele carregou a minha biblioteca, pronto. E aí eu tenho dois comandos, um para simetria e outro para kurtose. Eu já posso usar diretamente. Então para kurtose, vamos começar pela simetria, que é SCHE, é o nome em inglês, né, da simetria. Eu posso calcular esse valor. Então veja que ele deu 0,70. O que é que me parece? Que ele está parece que é mesmo, né? A média e a mediana estão muito próximos, né? Eles estão ali muito próximos. 131 para um, 130 para outro. Então, o que você espera é que a simetria seja próxima de zero, né? Bem próxima de zero. Então vamos ver o que é que a kurtose nos diz. Então, a kurtose é o comando. Então 3.84. Vou desenhar agora esse comando, né? Vou desenhar. Vamos fazer aqui o histograma novamente, histograma de x, e eu vou desenhar uma linha, certo, para a gente visualizar essa distribuição. Então eu vou dar o comando lines e usar a função density. Essa função density, ela calcula a distribuição de probabilidade, a curva de distribuição de probabilidade, certo? Que aproxima aquela curva ali que a gente está trabalhando. Vou dar uma corzinha aqui diferente, né? Para que a gente possa visualizar. Ops. Sim, perdão, vamos lá. Histograma. Lines. Tudo certo. Não sei por que não. Deixa eu abrir o zoom aqui para a gente visualizar. Ele não fez. Espera aí, pode ser que essa variável não seja boa para isso. Deixa eu testar aqui.
Então, assim, já sei o que é, peraí. É porque, no caso desse histograma, você vê aqui ele está com valores absolutos. E a distribuição de frequência é em valores relativos, é valores probabilísticos, de 0 a 1. Então eu tenho que colocar isso aqui no formato de frequência, né? de valores relativos. Né? Veja que agora sim está com valores relativos. E agora eu vou desenhar a linha, né? Essa linha, né? Que ele contorna o meu, ele contorna aqui a minha distribuição, né? Distribuição de probabilidade. Então agora eu posso, por exemplo, plotar em cima disso. Vou usar aqui o comando segments e vou plotar a média. Eu vou plotar a média, né? Para a gente visualizar a média. A média de x, a média de x. Aqui eu não preciso botar 60, não posso botar 1. Aqui eu boto red, né? Tá vermelhinho para a gente visualizar. Então aqui, ó, ele plotou a média. Se eu quisesse agora plotar a mediana, né? Então a mediana, o comando median, comando median, sei lá, vamos botar aqui, vamos ver se dá para ver. Ops, tá bem pertinho, né? A gente observa que ficou, o gray ficou aqui, ó, bem pertinho. Então a média e a mediana, né? São os valores calculados de média e mediana. Bom, então assim a gente conclui essa aula, né? Com todos os assuntos que nós vimos aqui. Né, em R, pratiquem, né, pratiquem esses comandos que foram dados. Veja que as próximas videoaulas a gente vai aumentando o rol de comandos. Tá? Depois a gente vai trabalhar com outras bibliotecas gráficas, com gráficos mais bem elaborados. Tá? Então, prestem, continuem estudando esses comandos, que são os comandos básicos, para que a gente possa ter mais na frente a base para construir outros gráficos e outros comandos. Ok? Até a próxima aula.